Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. E eu me chamo Lucas Magalhães, sou responsável pela tecnologia e produto na Live em Casa, o seu e-commerce de material de acabamento para construção. Hoje eu me sinto completamente, eu vou usar o termo burro na conversa aqui. Que isso, honrado. Porque a gente não entende nada do assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai aprender com vocês, porque o assunto é muito interessante. E a gente trouxe uma pessoa de peso aqui, que tem histórias maravilhosas para contar com a gente e que teve a honra e o prazer de estar próximo de Oscar Niemeyer. Sérgio brasileiro, né? Seja muito bem-vindo ao Vértice Cast. Para a gente é um prazer ter você aqui. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos falar aí, conversar um pouco sobre o que é restauro. Rapaz, eu tô muito curioso para o episódio de hoje e pelas histórias. Você começou a contar aqui, enquanto a gente não ligava as câmeras, eu falei, não, vamos parar e já vamos começar a gravar. Porque aí a gente já aproveita aqui o embalo das histórias. Mas, Sérgio, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história. Quem é você? Quem é o Sérgio brasileiro? Como que o Sérgio chegou até aqui, principalmente profissionalmente falando, né? Minha história profissional começou na UNB. Eu estudei na UNB, passei por... Não tinha competência. Aliás, vocês vão ver que essa questão de falta de competência ela é seguida na minha vida. Ajuda um pouquinho, né? Às vezes, né? Eu não passei para o curso de arquitetura, passei para desenho e plástica e aí fui fazendo as matérias sempre da arquitetura, largando a desenho de plástica para um lado e cheguei ao ponto de eu quase ser jubilado por conta disso e foi justamente nesse momento que eu acabei conseguindo fazer a transferência para o curso, que acho que hoje ainda existe, mas antigamente existia essa possibilidade de você pedir a transferência para o curso. E aí formei na UNB, fui muito bem, fui um bom aluno. E quando eu formei, eu falei, poxa, eu quero... Todo mundo falando que ia fazer um mestrado aqui, um doutorado ali e tal. Eu falei, não, eu quero ter um pouco de vivência da arquitetura para sair um dia e fazer isso. Uhum. E acabou que isso aconteceu mesmo, sem muito planejamento. 5 anos depois de formado, eu fui para os Estados Unidos fazer... fui acompanhar... Eu era casado e eu fui acompanhar minha esposa, que foi fazer um mestrado, e eu fui para lá naquele jeito de brasileiro chegando no exterior, sabe nada de inglês. E ela ia trabalhar, eu ia para a universidade e eu ficava em casa vendo Vila Sésamo. Aprendendo. Aí fiz a minha matrícula no curso de inglês e fiz o curso todo, aquela farra lá de aluno, né? Eu aprendi um pouco de inglês, suficiente para trabalhar e conseguir alguns contatos e tal. E fui trabalhando num lugar, no outro. E eu falei, cara, mas eu tenho que aproveitar que eu estou aqui para fazer um mestrado, alguma coisa assim. Uhum. Aí a Universidade de Houston tinha um programa muito interessante que era de arquitetura experimental. Eu fiquei apaixonado com aquele negócio, fui procurar um pouco, falei, poxa, tá aí, vou tentar. Aí estudei para fazer o TOEFL. A universidade exigia 550 pontos para entrar na universidade, nível de inglês. Eu fiz a prova, tirei 480. Quase. Mas tá, tudo bem, eu não estudei e tal, né? Fiz aquela malandragem. Tu ficou assistindo demais? Vila Sésamo estava mais emocionante. A Vila Sésamo estava mais emocionante, a gente ficou assim. Aí eu estudei, passei 2 meses estudando. Fiz a prova, tirei 483. Eu não vou entrar nunca na universidade, não vou. Tem uma parte do TOEFL que eu não consigo passar. Aí eu marquei uma entrevista com a professora da área de mestrado da Universidade de Houston. E cheguei, falei para ela que eu era brasileiro e estava ali, tinha interesse de fazer um curso de
de mestrado. Sem entregar a tua idade, Sérgio. A gente está falando de quantos anos atrás isso? Cara, eu formei tem 42, então isso tem 37 anos. 37 anos. 36 anos, por aí, nessa toada aí. Legal. Aí fui lá e... aí ela perguntou assim, não, mas a universidade não está tão preocupada em pessoas que falam tão bem inglês. Vejo que você fala e tal, mas a gente está mais preocupado assim, como é que são suas notas na graduação? Eu falei, são excelentes. Sobre esse aspecto eu estou tranquilo, porque são muito boas. Aí ela pegou e falou, a diretora da área de mestrado, ela falou assim, então eu vou facilitar a vida para você. Eu vou marcar uma entrevista sua com o professor Guilhermo Trotti. Ele também é lá da Argentina. E aí vocês podem fazer a entrevista em espanhol. Piorou! Vai facilitar o quê? Ele também é da Argentina, uai. Aí eu falei, cara, eu estou pedindo um favor, o que eu vou fazer, né? Mas eu falei, pô, eu não posso deixar essa pessoa, uma diretora, cara. Assim, falei, não, eu sou do Brasil. Lá no Brasil a gente fala português, mas eu agradeço a intenção, vai ser mais fácil. O espanhol tem uma ligação com o português. Enfim, eu fiz a entrevista em inglês com o Dr. Guilherme, que foi um papo muito bom, e no outro dia de tarde eu estava aceito no curso de graduação de mestrado da universidade. Interessante. E foi fantástico. E aí esse professor me deu umas dicas, falou, Sérgio, tem um programa aqui que é o seguinte, ele te dá uma bolsa de estudo. Meu olho regalou, eu falei, pô, cara, agora você não anima muito, não. É de $200 por ano. Foi uma bolsa de estudos 90. Cara, é uma coisa de doido, né? Mas é muito interessante, porque o curso de mestrado, por exemplo, ia dar mais ou menos de $5 a $6 mil por semestre. Você, sendo aceito para essa bolsa, você passava a pagar como residente do Texas, então isso caía para uns $500 por semestre, e menos 100, porque não era, você podia usar 200 também. Você usava 100 no semestre e 100 no outro semestre. Então, maravilhoso. $400 eu estaria estudando, e foi assim que eu comecei, então, meu trabalho lá. E aí, depois fui convidado a trabalhar no escritório desse mesmo diretor. Ele era diretor dessa área de pesquisa lá, de arquitetura experimental. Uhum. Ele e o Léo Bell tinham um escritório de arquitetura espacial. Se você ficou boquiaberto com o Oscar, essa estação, que hoje é a Estação Espacial Internacional, né? Ela começou o projeto como Estação Espacial Americana. Tem projeto meu dentro dela. Caramba! Tem projeto meu dentro dela. A parte da Gale, a gente desenvolveu dentro do escritório, porque a gente tinha um escritório espetacular lá, tamanho natural. Esse pedaço, porque não era um negócio tão grande, né? A circunferência não é tão grande, e a gente tinha que fazer essas experiências lá e tal, de ver que é uma coisa de doido, porque a gente está acostumado com a gravidade, e de repente você está fazendo projetos onde tudo é teto, ou tudo é parede, ou tudo é piso. De repente você vai ficar pensando. Mas era muito interessante, porque o escritório trabalhava com coisas fantásticas, né? A gente trabalhou, no tempo que eu passei lá, a gente trabalhou com o George Lucas, a gente trabalhou com o Walt Disney Studios. Era um negócio de outro mundo. Incrível, né? Eles, por mais um tempo, eu estava lá... Que experiência de vida, hein? Muito divertida, cara. Muito divertida. Um dos trabalhos que a gente fez, que era uma exposição que tinha que ser montada e desmontada em 2 dias, e ia correr os Estados Unidos inteiro. A gente estava trabalhando já na exposição e, de repente, contrataram o Sid Mead para fazer a parte mais gráfica da exposição. Aí eu fui atrás de saber quem é Sid Mead. Foi o cara que desenhou Blade Runner
Cara, mas aí dá vontade de você rasgar todos os desenhos que você fez, porque o cara é de outro mundo, cara. O cara é de outro mundo. E foi realmente um momento fantástico, né? Fantástico. Então, eu passei esse tempo lá e tivemos um momento especial na vida da gente mesmo, com premiação de alguns trabalhos que foram feitos lá. E voltei para o Brasil. Porque quando eu saí daqui, eu já era arquiteto do Banco do Brasil. Quando eu pedi uma licença para tratar dos assuntos, como a coisa foi ficando cada vez melhor lá, eu pedi uma demissão do banco. Falei, não dá para continuar e tal. Eu tinha um ônus nessa saída, de ficar pagando algumas coisas aqui, não lembro o que era, previa, coisa parecida. E aí pedi a demissão. E aí comecei a focar mesmo na vida, então, lá. Mas não era o que eu queria, eu não fui lá para isso, eu fui lá para passar um tempo e voltar, né? Eu gosto, acompanhar a esposa também, viver a experiência. Eu gosto dessa confusão daqui, né? Como é que é o Tom Jobim que fala? É bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom, mas então é por aí. E aí a gente, nós ficamos, decidimos então que eu ia ficar lá e tal. Foi quando o escritório me convidou para ser um arquiteto associado ao escritório. E aí realmente a coisa mudava de figura, né? Mas a gente passou por uma série de discriminações nesse momento. Muita coisa aconteceu assim que deixou a gente muito desconfortável em ficar. E aí, por incrível que pareça, acho que 6 meses depois de eu ter pedido a demissão do banco, o banco me mandou uma carta dizendo que não tinha aceito minha demissão. Isso deve ser um caso único na história do Banco do Brasil, e me deu um prazo para eu voltar, assumir a minha posição que eu tinha como arquiteto do banco. E assim foi. Acabei voltando para cá em 90, e aí fui tocando minha vida. Deus escreve certo do Lindossa, né? É incrível, caramba! Olha só. É um negócio assim que você fala... Uma vez eu fui dar uma palestra, foi legal que uma grande amiga minha estava... Eu falei, mas eu já fiz uma palestra para você do restauro do Palácio da Alvorada. Fala de quê? Fala de arquitetura. Arquitetura pura, só arquitetura mesmo, né? Cara, aí eu comecei a fazer uma busca assim de onde, quer dizer, onde a vida ou Deus me levou nessas minhas experiências de arquitetura, sabe? Tudo que foi feito por aí, toda a produção, e assim, eu sou um arquiteto mediano, não tem essa coisa, sei muito bem das minhas limitações e tal, né? Mas realmente a arquitetura me deu uma bagagem muito grande de vida, né? Nesses caminhos todos. Então, foi isso. Aí fiquei no banco, e no banco foi que acabei me aproximando dessa parte de restauro por um acidente. Um acidente que foi... A gente prestava... A engenharia do Banco do Brasil prestava assessoria... Então, pelo início da tua história, Sérgio, você não chegou a projetar, fazer decoração, arquitetura mesmo, sei lá, de casa, apartamento, essas coisas? Não, eu fiz muito para o Banco do Brasil, né? Eu quando passei para a engenharia do banco, isso foi em... antes de ir para os Estados Unidos, você chegou a fazer? Fiz muita coisa, porque eu fui trabalhar em Fortaleza, e tinham 2 arquitetos lá, já antigos, e eles falaram, ô Sérgio, é o seguinte, a gente cuida do Ceará e do Piauí, então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar uma linha em Teresina, de Teresina para cima, a gente cuida, tanto no Ceará como no Piauí. E dali para baixo é seu. A gente já roeu muito osso, agora está na hora de você. Aí fica com filé e você vai para o osso. Cara, aquilo ali, você não acredita nos lugares que eu fui para fazer. Às vezes, a própria residência para um gerente, porque chegava na cidade e não tinha onde morar. Muito projeto de agência, projeto de ABB. Projeto de ABB será ser recebido quase com banda de música nas cidades, porque não era um clube dos funcionários do banco, acabava sendo um clube da cidade. Isso existia muito nos órgãos, né? De ter o arquiteto, o profissional para preparar e organizar a vinda de determinadas funções ali. E o banco tinha uma função social muito bacana, mas muito bacana. Mas, assim,
a gente penava, né? Porque você não tinha onde dormir, você não tinha onde comer, para fazer essas viagens todas pelo banco. E muitas vezes, quando era mais no sul do Piauí, eu pegava um voo de carreira até Teresina. Teresina, o banco, a gente tinha que alugar um avião bimotor, não podia ser um monomotor, por uma questão de segurança, mas era cômico, cara. Você chegava na cidade para pousar, o cara dava o rasante primeiro para tirar as vacas que estavam e depois vinha e descia, e aquela coisa, bicho, aquela aventura. Mas coisa assim, que é gostoso, né? Você guardar o resto da sua vida, né? E foi isso. Aí eu voltei para essa confusão depois de passar esses 4 anos fora. Foi no Banco do Brasil que você teve o primeiro contato com esse estilo, a parte de restauro mesmo? De restauração? Esse é o acidente que você fala? Esse foi um acidente de percurso, porque como a engenharia do banco dava assistência à Fundação Banco do Brasil, e a Fundação Banco do Brasil estava envolvida num projeto de reforma do Palácio da Alvorada, um projeto feito pela Fundação Oscar Niemeyer. E aí tinha sempre as reuniões, o formato era conseguir dinheiro das estatais, que através da Lei Rouanet fazer esse trabalho de reforma do Palácio da Alvorada. Mas nunca dava, nunca fechava os números para poder fazer o projeto todo. Então, se tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra. Na verdade, naquela época, o que se fez foi a compra de todo o mobiliário do palácio, mas e ficou nisso, né? Muitas vezes, no final do ano, devolvia dinheiro para quem tinha mandado, porque não era o suficiente, não dava para fazer nada. E foi essa ginástica. Na época, o presidente era o Fernando Henrique, quem tratava desse assunto era a dona Ruth Cardoso, e eu cheguei nesse grupo, me chamaram lá para participar, já com isso andando muito, já tinha muito tempo de chão, e eu comecei a participar dessas reuniões, né, para ajustar uma coisa ou outra, para dar palpite, para fazer cálculos e tal. E daí isso acabou, nunca mais se trocou desse assunto e tal. E um dia eu estava... Aí o presidente Lula assumiu em janeiro de 2003, né? E quando foi em fevereiro me ligaram da Casa Civil para ir ao Palácio da Alvorada conversar sobre a obra de reforma. Eu fui lá e tal. Foi engraçado, porque eu cheguei e me falaram, eu estava mais ou menos desse jeito que eu estou. E o rapaz lá embaixo, tal, não sei o quê, e conversou até que achou que era lá com o Sargenberger. E aí ele virou de costas assim e falou assim, mas ele está sem paletó. Falei, cara, agora lascou, eu não vou poder subir porque eu estou sem paletó. Falei, cara, eu estava almoçando paletó e eu vou subir para cá. Aí acabou que eu subi, aí conversamos sobre... Eu expliquei o que eles tinham, o que existia, né, e tal. E fiquei meio sem saber por que eu fui chamado para isso, porque eu era copeiro, né? O copeiro que chegava aí, mas é porque nesse tempo, entre que parou ali com o Fernando Henrique até chegar nesse momento ali com o presidente Lula, todos os que estavam ali aposentaram. Só sobrou eu. Por isso que eu falo que é um acidente. De repente, o cara está assim, chega um cara para tratar do negócio. Conhecia, não vou dizer que eu desconhecia. Conhecia, mas eu era um coadjuvante, né? Uhum. E, de repente, me dá um papel principal, você fala assim, cara, como é que eu faço isso? Né? E na verdade, aí foi muito interessante, porque passou um ano em silêncio, ninguém se falou mais. No ano seguinte, voltaram à carga para poder realmente fazer uma composição diferente para realizar mesmo o projeto de reforma do Palácio da Alvorada. E aí foi aí que eu falei, poxa vida, mas o Palácio da Alvorada, ele não pode ser reformado, ele precisa ser restaurado. E aí uma coisa muito interessante, que às vezes a gente, como arquiteto, acha que as pessoas têm a obrigação de entender a diferença de uma coisa e de outra. Eu não esqueço, Dona Marisa ia na obra toda semana. E ela falava, mas
Mas, Sérgio, eu quero fazer isso. Eu falei, dona Marisa, não dá para fazer, a gente está restaurando o palácio. E ela não entendia. Aí, um dia, a gente estava caminhando ali na frente do palácio, e ela falou de novo, não sei o quê, mas o Collor fez um monte de coisa. Mas, dona Marisa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na frente agora, derrubar aquela placa que está lá de restauro, vamos botar reforma. Aí eu faço o que a senhora quiser aqui dentro. Ela entendeu aí, sabe? Assim, a gente acha que está muito claro na cabeça das pessoas o que é reforma, o que é restauro, mas o restauro ele é mais refinado, ele realmente é uma reforma, só que ela tenta trazer todos os valores culturais e da história daquela peça, né? Seja um objeto, seja um patrimônio, de fazer aquilo brilhar novamente, né? É um polimento no que já existe. E aí foi ótimo, cara. Ela nunca mais pediu mais nada e a gente levou a obra assim até o final. Essa é basicamente a diferença de reforma para restauro, porque quando você comentou aí, eu fiquei pensando, então, restauro, eu não tenho inserção de elementos novos, eu tenho uma manutenção do que já existe. Talvez a tecnologia usada, ela possa ser mais avançada, sei lá, uma tinta melhor, uma textura melhor de algo e tal, de algum elemento, e não há essa inserção de, sei lá, vou colocar uma viga aqui, vou colocar essa parede aqui. Não, o restauro ele permite essas coisas, mas de uma forma muito... tem que ficar muito claro para a pessoa. Uma obra que ficou muito, muito bem restaurada em São Paulo foi o Museu do Ipiranga. Então, no Museu do Ipiranga está tudo muito bem preservado, mas quando você sente, de repente, aparece uma porta gigante em aço, ali foi inserção. Então, fica claro para todo mundo, aqui houve uma inserção. E isso é que é bonito, você preserva tudo, porque tem certas situações, ou um reforço que você tem que fazer, né? O Alvorada estava super bem, não sofria muita coisa, não. Então, foram poucas as inserções. Melhoria tecnológica, né, de ar-condicionado, de iluminação, essas coisas todas, tudo isso foi feito. Mas, aparentemente, algumas coisas foram também preservadas de intervenções que foram feitas durante os anos, porque se entendeu que era bom, né? A própria, lá na Alvorada, a própria passarela que tem da capela até o palácio, ela não tinha proteção. Ela foi feita uma proteção na época que o Sarney era presidente. Aí fizeram umas que a gente depois passam algumas imagens aí, que era uma questão de segurança, né? Na época, por causa dos netos dele, alguma coisa parecida, então foi preservado essas coisas. Então, isso ficam documentadas como intervenções datadas de algum momento. Isso tudo é permitido, né? Então, essa é a diferença, né? E eu acho que esse respeito, eu tenho tentado isso. Se eu pudesse hoje cuidar só de restauro e reforma, sabe, a própria reforma, que é um desafio. Eu gosto de reforma porque é desafio. Você tem que... eu fiz um trabalho agora com uma casa que eu fiz há 30 anos atrás, aqui em Brasília. Eles me chamaram para fazer uma atualização dela e tal. Mas, sabe, você tem que ter eu acho que você tem que ter um certo respeito pelo que foi feito, sabe? Assim, respeito ecológico até, sabe? Por que eu vou destruir isso aqui se eu posso dar uma melhorada, dar um ar novo, então, e até respeito. No meu caso foi fácil, porque eu tinha respeito ao seu trabalho mesmo. Mas não enfim, essa é a sutil diferença. Sim. Na verdade, acho que a palavra tentada que a gente tem que usar mesmo é tentar fazer tudo como anteriormente foi feito, né? Manter a essência. Mantendo a essência. Tu já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, assim, restauro é só para grandes obras, né? Sei lá, Alvorada, o Museu do Ipiranga que você comentou, ou residência também se faz esse tipo de trabalho? Por exemplo, um cliente entra em contato com você para você fazer a reforma. Aí você chega lá na casa
você fala, cara, você enxerga um grande potencial de fazer um restauro e manter a essência daquilo. Quais são os elementos assim que você identifica para, pô, ao invés de fazer uma reforma, vamos fazer um restauro? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu acho que essa vontade tem que sair também do proprietário, né? Hoje, o que acontece? Em termos de restauro no Brasil, acho que... mas vamos falar de Brasil. Ela é muito provocada pelos órgãos públicos, né? A gente está com um trabalho, por exemplo, em São Paulo agora, que é restauro de um quarteirão inteiro na área... É o finalzinho ali do Ipiranga e chama projeto Sacomã, porque o Sacomã está colado, mas eram famílias que trabalharam no início da cidade de São Paulo, né? Era o local onde se iniciou ali com casa de olaria e tal. Então, isso foi provocado pelos órgãos públicos, de pegar pegar um quarteirão inteiro e preservar não é fácil, né? É um desafio enorme, é de uma pessoa só, é um proprietário, é uma só. Então, tem alguns benefícios que ele não pode ficar também com ônus para ele, tem algumas possibilidades dele pegar o potencial construtivo e vender para uma outra empresa, para um outro local e tal, mas ele fica ali engessado com aquilo o resto da vida, né? Dando a manutenção, cobrando de inquilinos e tal, todo esse processo. Então, nesse caso da casa, foi assim, eu escolhi algumas coisas para fazer. Se eu pegasse aqui, nunca vai... Nessas horas a tecnologia não ajuda tanta gente, nunca, né? Nunca tá vendo? Nunca ajuda. Quer ver? Vou pular aqui, que não era esse o caminho, não, mas vamos ver. Isso aqui, por exemplo, essa casa, né, há 30 anos atrás foi feito esse trabalho. E tinha essa escada. Pô, essa escada é madeira, isso é IP, hoje você não encontra mais IP. Como é que eu posso mexer nessa escada para ela ser uma escada atual e preservar a alma dela, né? Uhum. E foi isso que a gente fez. Né? Aliviamos ela, entramos com um patamar de granito aí, colocamos, né, você vê a mudança que há do guarda-corpo para o que foi feito aí, né? Essa questão do corrimão e tal. Então, são pequenas intervenções. Uhum. Se tornou mais limpo, assim, meio que parece que você tirou o excesso, mas permaneceu a essência, né? Está ali, né? A essência está ali. Os degraus são os mesmos. Sim. A gente só desmontou ela para encaixar e essa peça de granito, ela veio e encaixou ali certo. E a junção dos elementos aí é ferro e madeira, né? Então... que é bem atual. Eu acho que está atual e está aí, está para preservar. Acho que é até ecologicamente correto, uma postura que a gente tem que ter, principalmente em madeira, né? Essa janela que incomodava todo mundo, aí a gente resolveu criar um grande óculos aí, né? Tem 80 centímetros de profundidade essa janela e tal. Aí o paisagismo foi trabalhado ali, aqui na época da obra, né? Mas o paisagismo foi feito para passar a ser de dentro da casa. Você vai ter ali um quadro que é de planta, né? Que vai estar mudando sempre e tal. Porque ainda... Uma obra de arte viva, né? E aí foi a piscina, né? Que era uma piscina bacana. Pô, como é? Não aguento mais essa piscina. Essa piscina já deu e tal. Cara, vamos tentar ver o que dava. Então, né, nessa parte azul ali de cima está o projeto original. Aí a gente fez esse vermelho que está embaixo. Então, a gente fez uma piscina dentro da piscina, com alguns enchimentos só da piscina existente, né? A gente está até ali vendo mais ou menos o que ia acontecer. E aí fizemos a concretagem e a piscina... Você sai disso aqui para isso, né? Ou para isso. Que bacana. No mesmo coisa. É a questão, sabe, do respeito, né? Eu acho que é respeito. Porque a piscina não tinha um vazamento em 30 anos que ela está perfeita, cara. A gente, então, interviu de uma forma muito elegante
né, de fazer essa... Esses processos, Sérgio, eles costumam ser mais onerosos do que demolir e fazer novamente? Quando eles me chamaram, o que a gente faz, Sérgio? A gente reforma essa casa ou a gente compra um lote e faz uma casa nova? Falei, o mais fácil é comprar um terreno e fazer outro, né? É muito mais fácil. Mas aí tem toda a questão, né, que eu acho que é importante na casa, é a essência das coisas, né? Os meninos foram criados aí, né? E tal, agora já não moram mais, mas eles têm uma história, né? Tem uma história. Tem algo afetivo ali, né? Era uma época que tinha muito desnível dentro das casas, né? Aí conseguimos dar uma acertada em tudo, colocamos elevador e tal, tudo que o casal agora precisa, né? Ou vai precisar daqui para frente, ainda não precisa mais. Essas visões que a gente precisa ter. Então, eu descobri isso no restauro, porque, como eu falei, quer dizer, o que eu fiz? Quando eu fui apresentar o projeto de reforma para o presidente Lula, eu falei, presidente, mas meu sentimento é que esse projeto ele tem que evoluir para uma obra de restauro. O palácio é um bem tombado, né? Ele não pode ser reformado, ele precisa ser restaurado. Vai ter um acréscimo vai, né? Nesse caso aí, foi mais caro o restauro do que... Estava orçada a reforma em 11 milhões, em números de 2003, né? 2004. Hoje saiu por 16 milhões, né? Uhum. Hoje sairia por 100 milhões. Talvez. Então, mas isso, quando eu apresentei dessa forma, foi muito bem aceito. Então, a gente realmente mexeu nesse desenho inicial do projeto. E eu fui ao Rio de Janeiro conversar com o Oscar Niemeyer para saber como é que ia ser feito isso, né? Fui com Você já tinha tido contato? Não. Primeira vez? Bati na porta. Qual foi a sensação? Hã? Qual foi a sensação do pré? É muito doido, né? Você fala assim, cara, eu estudei esse cara, né? Veio na faculdade, né? Esse cara é bom, né? Cara, como é que vai ser, né, cara? Que eu chego lá, o Tupiniquim lá. Aí, mas foi muito bem recebido. Aí expliquei tudo o que tinha acontecido, todo o processo, quem é que ia fazer. Nesse processo todo, você estava indo pelo banco? Pelo banco. Pelo banco. Pelo banco. Eu fiquei exclusiva dedicado a essa obra. Pela engenharia do banco. Aí não entrava nem mais a Fundação Banco do Brasil. Entrou só a engenharia do banco. E eu fiquei, então, na frente disso. E daí, então, de uma hora para outra, né? Por acidente de percurso, eu passei a ser o cara do restauro do Palácio da Alvorada. E aí assumi esse compromisso e quando eu apresentei para o Niemeyer, aí eu perguntei, mas como é que vai ser? A gente vai contratar a Fundação Oscar Niemeyer para supervisionar o trabalho? Ou nessa época já estava definido quem ganhou a licitação, que foi um consórcio com a empresa do Rio e que estava também muito empenhado em fazer uma coisa muito boa, né? Foi tudo muito bom, funcionou muito bem. E aí eu perguntei para ele se contratava a fundação ou o escritório dele, né? E ele falou, não, eu tenho interesse, eu quero estar pessoalmente envolvido com isso. Falei, então tá bom, como é que a gente faz e tal? Então ficou de eu ir lá uma vez por mês, apresentar o que estava sendo feito, ou tirar dúvidas, ouvir sugestões e tal. E aí a coisa aconteceu dessa forma, né? Ficamos... eu ia lá Tu fazia tipo relatório das obras, da evolução do restauro e apresentava para ele. E aí eu descobri que ele me enganava. Eu pegava, porque eu sabia que ele tinha problema de vista, né? Então eu pegava as fotos da obra, eu fazia desse tamanho assim, cara, era mais do que um A4, e levava para ele todas, né? Para discutir e tal. E ele pegava... E lá e tal, e passava aquele negócio, falei, esse cara está me enrolando. Mas tadinho, ele realmente não ele estava só com a visão periférica
Então, era muito difícil dele enxergar. Então, a coisa foi muito discutida, assim, né? Do que fazer, como fazer. E aí começou a gostar. A gente chegava para trabalhar às 10 horas da manhã e ficava até às 6 da tarde. Depois das 6 chegavam os amigos. Na época, eles estavam estudando filosofia grega. E aí eu ainda ficava um tempinho lá, depois ia embora. E passava uns 2 dias lá, discutindo coisas. Às vezes tinha reunião com outras pessoas. E os amigos estudavam filosofia grega? Todo mundo na mesma faixa de idade. Cara, que surreal. Ele estava com 97. Eu quero ficar velho para fazer essas coisas. Não é, cara? Bora fazer logo, Lucas? Vamos, mas eu ficar velho, não. E eu acho que eu vou chegar. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, tinha um vizinho que ele era peruano, era cidadania americana e estava fazendo as provas para você, porque lá você tem que fazer provas para conseguir a licença para projetar, né? E você vai eliminando, acho que são 8 provas, ele já tinha feito algumas, mas eu tinha 29 anos naquela época e ele estava com 58, exatamente isso. Aí ele chega, Sérgio, estou fazendo um curso de cores agora, mas numa animação, cara. E eu falava, cara, porra, se eu chegar na idade desse cara, com essa empolgação pela arquitetura, eu estou muito bem, né? Cara, eu estou com 66, parece que estou começando agora. Cheio de vontade de fazer um monte de coisa, cheio de ideia, e hoje com uma bagagem já um pouquinho maior, né? Mas é maravilhoso, né? Se poder trabalhar no que você gosta, né? Sim. Como é que foi o processo da Alvorada, do restauro? Você estava com a imagem, mostrando a imagem dela aí no início? Vamos voltar lá, então. Você tem que colocar no seu LinkedIn, que você... Não. Você fazia reuniões com o Oscar Niemeyer? Eu já passei dessa fase. Faz que nem o Lucas. Pô. O Lucas eu sabia que ele ia puxar ele só não coloca eu lá, entendeu? Eu vou tirar uma foto depois aqui de hoje. Nós 3, aí vai você, vai ele, vou eu. Pronto. Hoje tive o prazer de conversar com o Sérgio Brasileiro ao lado dele, Alexandre Barbosa, senhor da Live em Casa, pai da Júlia, marido da Vivian, dono do Bunny. Pronto. Aí tá resolvido. Aí a gente volta a conversar. Beleza. Que a gente só conversa assim no podcast porque é obrigado. Mas o processo foi muito legal, porque eu ia para lá, eu chegava às 10 horas, né? Estava falando. Aí eu ficava no hotel de trânsito do Exército, que fica ali no Forte de Copacabana. Então eu estava assim, num lugar 10, né? Saía de manhã, corria na praia e tal. Aí chegava lá, aí e é engraçado que eu sempre chegava, e sempre faço isso. Aí, Oscar, tudo bem? Que ele pediu para chamar de Oscar. Tudo bem? Aí um dia ele falou assim, ô Sérgio, com 97 anos, você acha que eu posso responder que está tudo bem? Tá certo. Mas aí a gente queria conversar. Não, quer dizer que você corre aí. Eu acho o seguinte, eu acho que o coração da gente é um motor. Se a gente corre, ele vai andar mais rápido. E a gente devia deixar ele andar no ritmo dele. Eu, quando era jovem, gostei disso aí. Não, espetacular. Quando era jovem, eu remava pelo Fluminense. Hoje eu sou Flamengo. Como é que é Flamengo? Meus amigos todos são Flamengo, eu acabei sendo Flamengo, mais fácil, né? Eu já não concordo com ele. Meus amigos todos são flamenguistas, mas... Não. Eu não tenho essa chance de ser corrompido. Pô, Oscar. Pois é, né? Tem umas pessoas que têm a vida mais fácil, né? Mas ele tinha essa coisa, você vai discutir com alguém que estava com 97, faleceu com 105, né? Então, acho que tem realmente uma razão de ser. Um dia, falando do Alvorada, né? Um dia eu cheguei lá, eu tinha uma reunião com o Peter Gasper. O Peter tinha sido chamado para fazer o projeto de iluminação do palácio. Ele brincava muito com o Oscar, falava, Oscar, para que você faz essas pilastras brancas se de noite fica tudo amarelo? E você vai ver com as imagens que eu tenho aqui, o que era antes e depois, realmente, ele tinha razão. Aí eu cheguei, eu avisei, e o cara falou, não, eu vou falar com o Oscar que você está aqui. Eu falei, não precisa falar, não, minha reunião é com o Peter Gasper. Aí, mas
acabou indo lá, e aí depois ele disse, você entra aí, Sérgio, entra aí. Aí eu entrei, estava ele conversando com o Carlos Magalhães. Ele sentado aí, o Carlos Magalhães, eu sentei aqui. Só gente da pequena, né? Só. Caramba! Começa leve. É natural aí. Não, mas, cara, você fica assim, né? O Pita não está mais por aqui, o Carlos Magalhães não está mais aqui, os caras... Só restou você. Cara, acidente. Eu estou preocupado. Aí o Oscar me chamou, eu fiquei lá conversando, estava conversando negócio de Brasília e algumas coisas de obra e tal. Aí o Oscar virou para mim e falou assim, você é de Brasília, você é arquiteto, né? Eu falei, ué, agora complicou. Sou, Oscar, sou lá de Brasília. Brasília. Tem um arquiteto lá que eu gosto muito dele. Ué, quem é, Oscar? De repente eu conheço. O Sérgio Brasileiro. Cara! Porra, Oscar, sou eu. Ai, velhice é uma merda, Sérgio. Cara, mas desse jeito, cara. É por causa dessa dificuldade de enxergar, distinguir, né? Na verdade, tinha um vulto na frente dele, né? Sim. Ah, cara, mas aquilo virou uma piada, a gente riu um bocado de tempo lá. E daí... Sérgio, tu zerou a vida, pô, com essas experiências aí, cara. Não, muito incrível, bom, muito bom, cara. A gente passei um bom tempo. E tivemos altos papos, né? Ele disse que, por mim, eu estava só escrevendo agora, não estava mais projetando, mas... Aí ele falou que muita gente dependia dele, então ele não podia parar, né? É um cara com uma consciência assim, humanitária muito legal e generoso dessa forma para falar de mim, que ele tinha conhecido 2, 3 meses atrás e a gente desenvolvendo trabalho numa facilidade muito grande, né? A gente teve problemas que eu levei para ele e falei, Oscar, as banheiras do Palácio da Alvorada, no pavimento superior, elas são embutidas na laje. As banheiras, quando você fala banheiras, são... que a gente chama de casca de ovo, que a galera chama? Não, deixa eu ver se eu acho ela aqui, quer ver? Isso aqui. As banheiras... banheira mesmo. Tá. Então, elas estão entre as duas lajes. O pavimento de cima tem laje dupla. E aí eu falei, Oscar, os nossos presidentes são todas pessoas com mais de 60 anos. Você entrar numa banheira dessa, que é de granito, a chance de um tombo é uma coisa muito grande. Mas qual a ideia, Sérgio? Falei, a gente podia colocar uma banheira de hidromassagem, um negócio mais limpo. Não, escolhe uma, assim, mas tem que ser simples, e a gente faz, então, essa mudança, né? E acabou sendo... Essa banheira, na verdade, é do banheiro da primeira-dama, e essa foi a banheira que ficou lá, uma banheira da jacuzzi, muito simples, né? Um desenho muito, muito delicado. A gente suspendeu, conseguimos achar esse mármore, foi um mármore muito difícil de achar, que o Oscar falou assim, eu falando, Oscar, a gente está com dificuldade de achar esse mármore para mexer no banheiro da primeira-dama. Ele falou, Sérgio, anota o telefone do Giorgio Veneziano. O Jorge foi que fez toda a parte de mármore e granito do Alvorada. E ele mora aqui no Rio. E aí eu entro em contato com ele, não sei o quê. Aí eu liguei para ele, encontramos lá no escritório, e ele falou, não, eu sei onde é que tem isso. Vamos sair amanhã, a gente vai pesquisar isso. Cara, eu não sei, eu não conheço o Rio de Janeiro, não, mas foi me dando uma agonia, e a gente entrava em cada lugar. E aí entramos numa coisa que era só mato, e de repente tinha um bloco de concreto, de granito aqui, um outro de mármore ali, mato, e aquele negócio, chegamos num lugarzinho pequenininho. Ele falou, não, aqui tem, Sérgio. Eu sei que tem esse mármore. Esse mármore ele é da Turquia, e ele é um mármore ele é quase transparente. Se você colocar a mão por trás, ele é bem translúcido, né? E aí ele... hoje já tem réplica disso aí no mercado. Mas não vale por restauro. Não vale por isso. Não vale por Essa restauro. é a réplica. Esse mármore e o mármore de um banheiro embaixo, que é o extremós português, que é um rosa, foram difíceis. Mas, assim, tendo encontrado o Giorgio,
foi muito, muito legal, porque além da história toda, né, ele levou a gente para um lugar que eu jamais ia procurar. Sim, né? Sim. Então, agora, assim, é engraçado, né, quando você falou do lance da banheira e o Oscar falou, então procura uma bem simples. Por que você acha dessa simplicidade nos elementos? Porque, assim, eu não estou dizendo que é simplista, né? Sim. Tô falando que os elementos que ele usa nas obras dele não são elementos rebuscados, assim. Não. Pois é. Realmente... É a elegância do simples, né? Podia colocar uma coisa aí cheia de negócio, é isso. Dinheiro tem. Né? Mas, assim, essa foi a confiança que ele foi adquirindo em mim, entendeu? E aí chegou um tempo que eu falei assim, cara, eu estou mexendo, você está falando para eu fazer, eu estou fazendo, e daí? Aí ele falou, mas não, me dá um documento que eu posso fazer isso, né? Assim, aí ele redigiu uma carta, vai estar em algum lugar, já está aí. Não, está emoldurada essa carta aí, não está não, rapaz. E dizendo, né, que ele me autorizava a fazer o projeto, e foi muito engraçado, que aquele dia estava cheio de gente lá, os netos, mas o pessoal da... E ele, então, redigiu a carta falando que eu estava autorizado, então, a fazer a reforma do Palácio da Alvorada e tal. Aí, quando voltou lá de dentro, já veio com nesta reforma do Alvorada, para não deixar a coisa aberta para o futuro. Já fechou esse negócio aqui. Mas ela está lá, era só mesmo para resguardar, uma coisa que nunca realmente foi preciso. Mas, Sérgio, deve ser muito desafiador você fazer restauro e fazer esse tipo de inserção aí sem perder realmente a essência do local, né? E é legal, sabe o que foi legal? Acabou que anos depois eu fui procurado por uma equipe do jornal Architectural Journal da Inglaterra, que eles estavam fazendo uma pesquisa de reformas, de restauro em obras modernistas pelo mundo afora. Porque é um conceito novo. Você tem muito restauro de obras aí século século XVIII, XVI, uma grande maioria. E, de repente, você tem já obras modernistas hoje chegando ao nível de necessidade de restauro, né? Então, foi muito bom. A gente pôde discutir essa parte, saber que o mundo inteiro estava discutindo isso naquela época. Essa publicação foi Aí você já testou teu inglês aí, de novo? Meu inglês, depois de passar 4 anos lá, não era tão ruim. Já estava passando no TOEFL, já. Nunca. Mas disse que eu não aprendi inglês, eu aprendi o texano, né? Porque eu estava lá em Houston, e ali você fala, é outra língua, né? É outra língua. Mas foi... Então, teve esse desafio. Falando a gente tem muita coisa para falar. O grande desafio dessa obra foi esse painel. É um painel de latão, ele está na entrada aí do Palácio da Alvorada. Isso é latão? Isso é latão. Ele estava assim, ó. Nossa! Ele estava assim. Ele tem essa escrita lá e tal. Uhum. E conseguir resolver esse problema. A limpeza não foi o problema, não. Foram feitas várias experiências de como proceder isso. Nessa época, né, em alguns pontos, o IFAM foi muito importante. A gente chamava, quando tinha assim, uma coisa mais cabeluda, eles tinham experiências de outros locais e tal, e foram ajudando. E a gente foi fazendo, né, os testes que precisava para chegar no momento e ter isso aí. O problema foi como não deixar isso voltar a esse ponto, né? Como proteger, né, com algum verniz. Restaurar e garantir a longevidade, né? Interessante. Porque isso vai oxidando com o tempo, né? Então, aí foi que aí começaram os problemas. A gente chegamos a criar quase que uma estufa ali, porque na hora de aplicar o verniz, vamos chamar assim, ele dava uma estria, sabe? Ai, cara, eu não sei quem foi que achou o cara pintava a aeronave em Goiânia. E esse cara, então, veio para cá e ele que conseguiu aplicar isso sem dar as coisas. E para mim, isso é uma obra de arte. E aqui,
aquele registro de época, né? A gente tem, aqui embaixo tem um que ficou sem ser preparado, e aqui embaixo, um pouco mais embaixo, tem mais 2. São registros de época que a gente fala. Então, você restaura um negócio e deixa uma peça lá. Isso estava assim. Caramba! Que legal, é legal hein? isso, né? Que legal! É muito legal. Então, isso está lá, e isso, pelas imagens que a gente vê aí pela televisão, continua. Porra, que legal. Tá, eu perfeito, que sou 4,20. leigo, chegasse lá e falei, nossa, Bem novinho. esqueceram de fazer isso aqui. Chama o cara da limpeza lá. Chama o cara, pô. Daí se eu ver o nome lá, Sérgio Brasileiro, eu falei, não vou nem atrás desse cara. Então, bota um bombril na mão dele e a gente vai arrumar esse negócio. Mas é engraçado que quando a gente olha assim, parece que ser relativamente simples, né? E aí o processo de chegar nesse o ponto... processo é legal. Quando a gente fez... Deixa eu fazer isso aqui. Essa entrada aqui foi muito interessante. Isso aí, lá em cima era o que era. Isso era a guarita da entrada do palácio. A pista está ali e não tinha proteção. Então, o que acontecia? Quando estava chovendo, que alguém ia se identificar, o pessoal da guarda prendia um guarda-chuva aqui assim, com a pranchetinha, e chegava no carro para todo lugar. Então, a ideia era realmente estender essa cobertura para chegar até lá. Esse desenho é seu, Sérgio? É. Mas então foi só para mostrar, porque era assim, esse foi o projeto que foi apresentado. Uhum. E a gente falou, não, mas ele não pode ser assim. Ele não pode chegar a um pilar, descer, subir. Descer outro. Então, a gente fez isso aqui. A gente pegou esses pilares, jogou para dentro. E aí você continua com a mesma leitura. Até para ter coerência com o restante da obra, né? Uhum. Né? Então, ela era assim, né? Terminava, a rua estava aí na frente. Aí a gente pegou os pilares, colocou eles mais internos para essa platibanda correr. E essa platibanda é muito legal, porque esse mármore que está nela aí é um mármore branco nacional. Então, a gente conseguiu, isso é fácil, conseguiu o mármore, mas aí tivemos que envelhecer o mármore para ficar parecido com o outro. Que na verdade, é a corrosão que foi feita. Então, com uma lixa muito suave, a gente conseguiu dar o desgaste do tempo e essa coisa ficou perfeita, cara. É trabalho de obra de arte. É gostoso, mesmo, né? É muito legal, porque tem o detalhe, né? Tem ali que você, isso é um desafio. A gente vai conseguir. O cálculo foi feito pelo professor Lucílio e tinha uma contraflecha de 15 centímetros. Então, o que é contraflecha? É um cálculo que é feito na estrutura para que você faz uma laje, por exemplo, um pouco mais elevada para quando você desformar, ela chegar no ponto certo. Essa laje tinha 15 centímetros. Ele está falando de uma diferença assim. Ela era para ela sentar. No dia de soltar a gente lá. A Lucília, vamos lá. Cara, quando ela fez isso aqui, é perfeita, cara. Você passa uma linha lá, de lá até aqui, ela é perfeita. Então, você fica junto de gente muito boa, sabe? Assim, sim. Chega a dar gosto de ver, né? Dá. Tá aí, ficou super limpo. Isso é porque, cara, eu podia ter fotografado mais, mas não existia celular naquela época, entendeu? Hoje você estaria lá, eu tinha selfie minha aí e tal, né? Cara, aí, às vezes eu lembrava de levar a máquina e tirava foto, mas foi aí trabalho isso foi de limpeza, né? De toda a parte de mármore, das colunas, do piso. Esse piso é de... Tá dando até vontade de conhecer Brasília, Sérgio. Mas, cara, Brasília é muito linda, cara. Brasília é muito linda. Essa cidade é espetacular. Aí, ficou tudo rejuntado, tudo lavado, foi só mesmo lavado. Sérgio, tem muita burocracia para aprovar essas mudanças, assim? Olha, para você ter uma ideia. Quem aprova? Beleza, você estava lá, você tinha reuniões mensais com o Oscar para você levar desafios, mostrar a evolução e tal, e dali saía, vai lá, colocar uma banheira, pega uma simples. Mas você arrumou a banheira, você viu os modelos. Quem aprovava isso? Não tinha aprovação. Esse era o por isso que eu Teu falei, papel. Eu preciso ter algum documento, porque
eu estou muito descoberto, porque eu estou falando o que eu discuti com você, mas eu não tenho nenhum documento, a gente não registra nada aqui, né? Então, foi quando ele entendeu a situação e fez esse documento. Mas Brasília foi um caso à parte, porque a gente não teve que aprovar nada em órgão nenhum, né? Foi uma reforma sem precisar realmente mexer com coisa alguma. Diferente lá de São Paulo, desse trabalho agora, que são 4 órgãos. Nós já passamos por 2, e ainda tem mais. Então, você nunca sabe se o resultado, né, do trabalho até agora foi isso. Isso aqui ninguém viu, porque a gente colocou plástico preto nas colunas internas, né? Mas, assim, eu passei 1 ano e meio. Eu ia diariamente no Palácio da Alvorada. Raro o dia que eu não fui, raro à noite, às vezes eu ia para mexer com essa parte de iluminação, e eu nunca vi a frente do palácio sem ninguém. Tem turista o dia inteiro na frente do Palácio da Alvorada. É uma coisa impressionante, impressionante. Então, para ficar igual, então na frente você não percebia quem está perto, que está distante. Você podia tirar a foto que ficava tudo aí, legal, mas aí colocamos um plástico branco na frente para poder manter e aí está o amarelado, né? Aqui está mais claro, né? Essa era a iluminação do palácio, à noite aí e tal. Daí que veio a brincadeira lá do amarelado à noite, do né? Peter, né? Aí. Olha a diferença. Né? É muita diferença. E aí se acrescentou essa iluminação dentro do espelho d'água, porque o meio ficava apagado, logo na entrada ficava apagado. Aí a gente criou essa forma da iluminação entrar e não ter mais nada. E quase que terminamos com sombras no teto. Está vendo que ficou muito pouca. Sim, o que antigamente era bastante acentuado, perceptível, né? Ficou quase... Peter é bom. Peter, eu sabia que ele não gostava de que ninguém pedisse ele fazer nada, né? Assim. Aí, um dia de noite, só estava eu e ele mexendo nessas coisas, porque ele já tinha toda a posição deles, mas ele tinha o que ele chamava dessa regulagem mais fina, né? Ele fazia no local. E esse dia estava só eu e ele aí. Falei, Peter, eu estou acabando uma reforma lá em casa. E eu queria... Pô, faz um projetinho de iluminação na minha sala. Um projetinho. O arquiteto falando isso. Faz um projetinho aí pra mim, por favor. É só logo pra quem, né? Aí ele pegou e falou assim, sério, né? Eu sério também, porque eu falei, pô, eu já sei a forma, né? Aí ele falou, ô Sérgio, é o seguinte, se você quiser que eu vá na sua casa cortar sua grama, eu vou. Se você quiser que eu pinte alguma coisa, eu vou. Mas projeto de iluminação eu não faço, é o meu ganha-pão. E eu aprendi isso com ele. Sabe essa coisa de você estar com um amigo, não vai? Faz um projetinho para mim, vê o que eu faço. Pô, cara, não, o meu ganha-pão é esse, cara. Né? Mas, pô, a gente Gostei. Viu, sabe? Gostei. Legal. Pô, eu faço, cara, te ajudo. Quer que eu corte a grama, eu corto. Quer que eu pinto, não sei o quê. Subir uma parede, eu não sei, não, mas a gente vai fazer. Legal, né? Mas meu trabalho... Quando alguém me chamar para tomar um café... Agora está lascado. Aí agora eu vou cobrar. Agora já era. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Você quer que eu final? Qual que era Sérgio. escrita naquela parede? Nessa aqui? Uma frase bem legal. Cara, deste Planalto Central, dessa solidão em que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhares mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Brasília, 2 de outubro de 1956. Temos que confiar mesmo, viu? Olha só, incrível, hein? Isso está lá. E essa... Sérgio, eu tenho uma curiosidade. Manda. Você é curioso, né? Outro dia a gente chegou num consenso aqui que Barros é um perguntador profissional. Eu quero entender quando que começa o trabalho de restauro. Sei lá, você foi chamado para participar desse projeto e tal.
o restauro ele começa conhecendo a história do monumento, da obra, porque eu acredito que você deve mergulhar completamente na história, realmente no passo a passo da história ali, da construção daquilo, do significado daquilo, da essência daquilo, para depois você começar a olhar para isso daqui a gente pode fazer, isso daqui a gente pode fazer aquilo. Como que é esse processo? Então vamos lá, você é um cara de perguntas muito boas. Deixa eu... Sacomã é de São Paulo, né? Sacomã é de São Paulo, mas deixa eu pegar aqui. Uma das coisas legais do projeto de restauro é a pesquisa que você tem realmente que fazer antes. Você tem que datar as coisas, né? Começar a entender o que é isso. Na verdade, isso aqui foi até relativamente fácil, que são levantamentos feitos pela própria Prefeitura de São Paulo de 1930, porque esse triângulo aqui é que a gente foi chamado para trabalhar. Uhum. Onde tu tá vendo um triângulo? Aqui, ó. Ah, tá. Meu braço não chega até lá. Né? eu fiz o gesto aí, eu entendi. O Lucas aí eu falei, rapaz, eu nem bebi ainda hoje. Eu não tô vendo não, triângulo. Lucas está firme ali, cara. Aí, então tá aí. Essas foram as primeiras construções aí datadas de 1930. Depois a gente tem esse aí, que é de 1950. Aí já tem mais, aí já está mais claro o espaço, né? Já está construída essa primeira parte, depois foi construída as outras. E então essa aqui é o que está lá hoje e é o que foi tombado, né? Todo o conjunto arquitetônico foi tombado pelo significado, pela importância dele na história de São Paulo. Então, e aí tem a parte da pesquisa, né? Então, muita coisa ficou realmente fácil na administração, porque ela está muito bem documentada na Prefeitura de São Paulo, né? É necessário vocês documentarem a restauração enquanto vocês fazem aqui, também? Aqui começam as coisas. Isso aqui é o que está lá hoje, né? E é legal você pensar que você pode mudar isso, né? É legal você pensar, pô, eu posso mudar, eu fui contratado para mudar isso aí. Então, é um desafio gostoso, que você fala assim, isso amanhã vai ser diferente, vai ser um espaço mais agradável de ser vivido, né? Uhum. E aí entra o trabalho do restaurador. Eu sou um arquiteto que trabalho com restauração também. Eu trabalho com arquitetura, interiores eu faço muito pouco, mas eu trabalho com arquitetura, trabalho com programação visual e restauro. Então, mas a gente contratou restauradores para fazer esse trabalho de pesquisa desse imóvel. Então, ali estão marcados os lugares onde eles pegaram amostras e aí vão pegando. Por exemplo, aqui, acho que aqui são 12 cores, né? Então, eles saem da cor natural, aqui a primeira, aí vão para a segunda camada de cor, vão para a terceira, vão para a quarta, vão para a quinta, sexta, a sétima, oitava. Tudo que foi identificado no local. Até chegar no que se entende que seja original. A original, né? Pintura sobre pintura, revestimento sobre revestimento. E aí tá vendo? Aqui já é um cano de descida d'água. Ele está nesse tom aqui. Depois tirou a primeira camada, estava nesse, depois veio para esse, chegou para azul e tal, não sei o que, chegou nesse aqui, que é o original. E aí a gente começa a trabalhar. Como é que chega nisso aí? Vai realmente removendo? Vai raspando? É estilete. É no detalhe. Cara, é estilete. Agora você imagina que o prédio todo foi feito assim. Tem o livro de levantamento de coisas tem 160 páginas, feito por esses dois restauradores lá de São Paulo. E tudo isso é documentado. Aí, aqui que está mais perfeito, porque ele não só documenta, mas documenta o código dele em cima de um Pantone e tal, vai mostrando tudo o que foi acontecendo, né? Tu acha que as pessoas estão mais querendo regressar a esse ponto histórico dos lugares do que antigamente? Porque assim, eu não tinha tanto conhecimento, você trouxe muita coisa nova aqui para a mesa, mas eu vejo o movimento das pessoas querendo regressar algumas coisas, e eu acho que na arquitetura está rolando isso, assim, apesar de coisas muito modernistas, assim, ter nascido. Ou mais empresas que querem
fazer? Porque aqui em Brasília mesmo, a gente vê muito varejo mesmo assim, querendo restaurar as praças. Na Asa Sul acontece muito isso, Pois né? é, mas eu acho que Brasília está muito perdida, né? Eu fico vendo, eu me lembro quando um tempo, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entendi que, por eu ter estudado numa universidade pública, eu tinha uma dívida com o Brasil. Eu tinha que dar um retorno para o Brasil por ter trabalhado, por ter estudado de graça. Aí eu falei, eu vou dar aula. Vou ver, já sou um mestre, eu vou dar aula na universidade. Em Houston? Né? Aí eu vou dar um ano de aula. Aí entrei em contato lá e acabou que eles estavam precisando mesmo de professor. Eu chamava o professor. Depois de um ano você se aposentou? Porque dar aula é difícil. Caramba, vou dizer para você uma coisa. Eu fui para ficar um ano, fiquei 4, e eu só não fiquei mais porque, cara, eu ainda tinha um banco, tinha o escritório e tinha a universidade, cara. Mas eu me Você deu apaixonei. aula na UNB mesmo? 4 anos na aula de projeto. E saiu uma turma boa de lá e foi para o escritório. Muitos foram estagiários no escritório, se tornaram. Bora convidar essa galera dessa turma aí para fazer um podcast aqui com a gente? Vamos. Contar essas histórias? Bora? Vamos. Tá combinado. Prazer de quem pôde ter aula com o Sérgio, né? E aí você Pô, imagina vai ser reviver as esse dia, histórias aqui. Brincadeira. Mas aí até a questão também de sistema construtivo, né? Vai entrando tudo isso. E essa é a turma lá, a Kátia, o Sidney e o Watson, que foram os responsáveis por essa. E aqui o projeto de restauro que a gente está fazendo também, tudo documentado, as fotos, quais são essas fotos aí, tem uma geral. O que já foi apresentado agora, decisão tomada já, o que vai ser restaurado, aí, na verdade, toda essa parte verde é a parte que vai ser restaurada. Então, é praticamente o prédio inteiro, né? Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Isso é obra de ano, né, Sérgio? Mas olha que coisa interessante, é legal porque você tem que saber como conduzir a coisa. Nessa pesquisa dos tons e tal, a gente descobriu que o conjunto que foi tombado, na verdade, não existe. É um prédio de uma cor, o outro da outra, o outro da outra, entendeu? Não era um conjunto. Durante os anos, foi que um arquiteto chegou lá e deu essa cara do conjunto. Então, agora a gente está justificando que porque senão se tem que rasgar o negócio e falar assim, não, então isso não pode ser tombado, não faz sentido tombar, né? Mas aí, então, agora está se fazendo essa discussão e já está. Se segue da forma ou se vai para o. Não, vai ficar isso aqui agora. Quer dizer, fica todo continuar num tom só, no conjunto, né? Não faz sentido fazer. E aí estamos mexendo com a parte de comunicação visual, como é que vai ser. Ela Quem tem banca, Sérgio, um restauro desse? Esse é o próprio... Porque aí você tem comércio ali, você tem N coisas, né? E a parte superior vai ser pela família que é proprietária aí. A inferior é que ele está colocando nos contratos novos, porque ele foi pego também meio de surpresa, não. Isso está desde 2018. O Estado tem interesse de fazer isso e ele banca alguma parte? Não. Ele financia alguma coisa? Então é a família mesmo que quer... Entendi. Tem alguma, mas que eu não sei se informar com certeza assim, sobre isso. Tem algumas benesses, mas mínimas. O maior seria esse, vamos supor, uma família que tem isso aí, não tem grana para fazer hoje o potencial. Se a gente pegar isso aqui, cadê? Não, onde é que estava? Você vê o que está sendo construído ao redor? A altura dos prédios, daqui e tal. Se você pensar que se o cara, de repente, eu não tenho grana para fazer isso, mas ele hoje pode vender isso para uma construtora.
Entendeu? Assim, o potencial construtivo desse prédio pode ser vendido para ser usado em algumas áreas de São Paulo, que não é também em qualquer lugar. Então, acaba sendo interessante, até para bancar o custo de tudo isso aí, né? Mas não tem... Como é que você segura acabar com a pichação desse canto? Quase impossível nesse caso aí. Do jeito que tá aí. Não tem controle, né? É difícil, né? Mas estamos passando por essa daí. E essa é aqui. E o curioso é que as situações são... lá. A Marina, que é fantástica, uma arquiteta lá de São Paulo, a Thaís, eu estou aí no meio, Mariana e o Whitney são os 2 restauradores que estão trabalhando com a gente. Essa é a equipe de trabalho que está fazendo. Muito interessante ver assim que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Tá lá, vou restaurar essa parede bege. Aí você, jamais imaginava que tinha esse teste de ficar removendo as camadas para entender qual que é a primeira ali, sabe? Né? Muita paciência. É um trabalho minucioso ali, né? No detalhe mesmo, cara, né? É muito lindo. Eu acho que é realmente um trabalho muito, muito bacana. Acho que qual que foi assim o restauro, Sérgio, que qual foi o restauro que você fez que mais foi desafiador e prazeroso ao mesmo tempo, assim? Aí não tenha dúvida que foi Alvorada. Por toda a história, né? Tudo que o proveito que eu tirei de estar sempre com os caras, nas conversas, assim, dos bate-papos, mesmo assim, sem, né? Almoçava por lá, porque tem uma senhora que faz o almoço lá e tal. Então, tudo isso, para mim, ele falando, por exemplo, a gente comentando várias coisas, mas um dia falando sobre o Museu de Niterói, né? Aí, Sérgio, eu estava indo, me levaram lá, eu estava dentro do carro, aí olhando aquele morro, mas isso aqui é uma flor e tal, a gente dizer, fácil, né, cara? Vou desenhar uma flor em cima do coisa, fica aquele negócio belíssimo, e você fala, tá certo. Mas a genialidade do... O Alvorada tem um lugar, para mim, muito, muito especial. Foi um trabalho feito com uma equipe muito boa, né, de engenharia também. O Exército deu um apoio lá com a Fundação Ricardo Franco. Então, eu falei, eu assumo toda a parte técnica, eu não quero liberar a fatura, não quero mexer em medição, eu estou com vocês, mas meu foco vai ser a parte técnica na área de arquitetura. E aí a gente mexeu no que a gente precisava. Não, peraí. Quanto você procura aí? Tá. Como que você acredita, como você enxerga nos próximos anos a parte de restauração? Você comentou das obras, né, de restauro do século XVI. Hoje você já vê um movimento de obras modernistas tendo a necessidade de restauro. Você acha que nos próximos 5, 10 anos o Brasil vai ter bastante espaço para esse tipo de trabalho? E eu falo assim, olhando mesmo para o mercado. Para o mercado, eu acho. Eu acho que os escritórios não podem ficar... Outro dia eu ouvi uma pessoa falando rapidamente, e eu não gravei exatamente o que ele estava falando, mas ele estava falando sobre a Nokia. Eu não sei se é da época de vocês, do celular, né? Sim. Aí, que a Nokia quebrou, cara. Você fala assim, a Nokia era uma potência. E ele falou assim, a Nokia quebrou porque fazia a mesma coisa excelente a vida inteira. Não pensou em mudar. Entendeu? Uhum. Sabe a profundidade? Não adianta você fazer uma coisa bem a vida inteira, a mesma coisa, entendeu? Você tem que se desafiar. Aquela frase do Amir Klink que a gente estava conversando antes, né? O maior naufrágio. O maior naufrágio é não partir. Então, foi o que aconteceu comigo quando eu falei assim, eu estou sozinho nisso, todo mundo aposentou, eu tenho que, para mim é um desafio, eu vou fazer, eu tenho capacidade de fazer isso, né?
E foi realmente uma experiência fantástica, muita responsabilidade, muita. Mas, sabe, eu não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de ir atrás e fazer as pesquisas, juntar gente boa, né? Pô, ajuda aqui, conversa ali, né? Foi só mais triste porque a fundação não quis participar mesmo durante o processo todo. E eles tinham a proximidade do Oscar há anos, né? Estão trabalhando juntos. Mas o Oscar me acolheu de uma forma muito, muito boa, né? Então, tudo que eu falava, aí falava, Oscar, mas temos que criar um um corrimão para a escada que tem lá atrás. Não, corrimão eu não gosto. Pô, aí eles vão fazer de madeira, Oscar. Pô, vamos logo projetar um negocinho limpo, que aí fica... Tá, faz lá. Então, sabe, foi tudo dessa forma, né? A questão das palmeiras ali na frente mesmo, que foi um negócio muito legal, essa é a parte bacana do restauro. Tinham me falado que as palmeiras estavam erradas, aquelas palmeiras que estavam na frente do palácio estavam erradas, que deviam ser palmeiras imperiais e colocaram umas palmeiras aí da... Só de ser palmeira já está errado, né? Já é um Tô problema. brincando, né? Porque eu sou corintiano. Não tem nada a ver com a arquitetura. Só foi uma palhaçada. A mente dele levou ele. Não, a bola vem e fica... A gente vai lá, né? Mas aí eu fui conversar com ele sobre isso, e é interessante, porque, na verdade, quando se faz um discurso, você fala assim, realmente, você olha o palácio assim, aí está lá, nessa linha aqui da cobertura. Chega aqui, as palmeiras interrompem essa linha. Uhum. É preciosismo, mas é a turma do Oscar falando, né? Você fala assim, pô, quem sou eu, né? Tá bom. Aí eu fui falar com ele sobre, não, Sérgio, não tem nada a ver, não, isso aí é lá mesmo, são essas mesmo. E aí, na época, o doutor Ozanam era o diretor de Parques e Jardins, foi durante muitos anos, e eu fui procurá-lo e ele falou assim, Sérgio, eu tenho quase certeza que a primeira das 30 palmeiras que tem lá, só uma quebrou. São todas originais, de 58, isso, 1958. Aí ele falou assim, e a primeira palmeira ali, eu tenho quase certeza que foi o Juscelino Kubitschek que plantou. Cara, e não era verdade, cara. Aí fomos atrás, era mesmo, então ficou as palmeiras lá. Tem até isso aqui é a reportagem do Architecture Journal, né? Uhum. Eu falei, acho que tem lá no final, né? Da coisa aqui. Caramba, e a gente olha assim e acha que é uma simples palmeira, mas a história que tem não é, por não trás, tem uma história bacana transforma, aí atrás. né? Você falando isso aí, cara, não dá nem pra tirar. Vou querer tirar um negócio Essas desse. palmeiras, tá vendo? Ah, tá. Essas são de 58? Primeira, essa primeira aqui, ó. Foi plantada por ele. Oh. Não, essa de cá. A primeira aqui. Essa aqui. Então, aí, desde 58. Uma, acho que foi um raio, não sei o que, quebrou. Foi a única. O resto é tudo original aí. Essa também Muita história por trás, né? Interessantíssimo. Tem algumas fotos aqui que... É muito bonito. À noite, assim. Banheiro e tal. Tem a obra concluída aqui. Dá uma geral, né? Já que você não é de conhecer muito a Brasília, né? Pô, tô conhecendo Brasília agora. Aí já estava concluído. A lateral do fundo, aqui a passarela que liga com a capela. Atrás, a coluna não tem interrupção, né? Era de fora a fora. Apesar de sair uma passarela ali no canto, na piscina. O andar de cima tem aquela varanda ali, na área de banheiros. Banheiro com varanda, tá? Bacana, né? Legal. Aí, a igrejinha olhando de trás. Isso aqui, me solicitaram e eu falei com o Oscar, agora o que eu faço? O Lula queria uma churrasqueira. E eu falei, pô, bicho. Aí ele falou, não, você resolve. É porque na época ele já sabia que ia
picanha ia rolar. Picanha ia solto. rolar solto, entendeu? Aí ele já... o cara enxerga o futuro, cara. Aí, cara, eu sei que eu fiz isso aí, falei, o jeito é deixar... precisa tirar um pouquinho na água, porque isso aqui é o bar da piscina, né? Na verdade, é só uma área coberta. Isso aí é usado? Hã? Será que é usado? É sim. A piscina, essa... Não, vou fazer um lanche aí, é muito gostoso. Tá? Eu sei que o Fernando Henrique usava diariamente essa piscina aí, a natação. E aí a parte de jardim, que é muito bonita lá atrás. Essa parte aqui da entrada, né? Isso... Muito bonito. Tá lá a parede lá atrás, bacana. Um verde lindo, né? Verde Alpe. Aí muitos quadros bacanas. De quem é esse ali? Cavalcante. Cavalcante. De Cavalcante. Esse é o Salão de Estado. Isso tem uma coisa legal, que a gente foi colocar ar-condicionado nesse ripado aí? E eram umas bocas de ar-condicionado, e eu falei, isso não pode aparecer nesse painel de... Isso é Jacarandá, um lambri de Jacarandá. Aí, conversei com... Lambri? Lambri é esse ripado? Que chama? Esse aí. É uma coisa assim, parecida com essa que está aí na parede. Só que eu falei... Era o seu... Como é que é o nome dele? Da Arte Madeira. O seu Walter, um alemão, gente boa. Aí eu falei, seu Walter, vou ter que arrumar um jeito de não colocar essa coisa. Arruma uma tupia para a gente fazer. Aqui está o ar-condicionado, tá vendo? É um pouquinho mais escuro. Sim. A gente tirou essa parte de fundo na tupia, e aí o ar-condicionado... Eu tenho foto disso aqui. O ar-condicionado... o legal é essas coisas do restauro. Como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu resolvo? Isso são pequenos, grandes desafios, né? Todo dia tem desafio. Isso aqui era o problema que estava tendo lá. É uma briga que tem do aço com o alumínio, e por incrível que pareça, o alumínio ganha do aço. Então, isso tudo estava corroído, e foi uma surpresa, porque era só para ser feita a limpeza das esquadrias, e, na verdade, não teve jeito, teve que ir mais fundo, porque aí a infiltração acabou com o piso que é do Salão de Estado. A gente está aí na área do Salão de Estado. Isso é o piso de Jacarandá, que estava completamente... E a gente conseguiu Jacarandá, que foi apreendido. A gente descobriu que tinha 3 metros cúbicos de jacarandá apreendido na Bahia. E foi até a dona Marisa que ela conseguiu acelerar esse negócio, porque a gente falou, está apreendido, vamos usar aqui no restauro. E realmente conseguimos. Aí já tudo resolvido, né? Em alguns lugares, como nesse daí, para não ter mais problema, a gente subiu uma vigotinha, fez a impermeabilização, não tem como a água de fora entrar e ter um problema. Aí já é com a madeira nova, né, que foi colocada, mas ela chegou no tom todo daquele lá, é simples. Aí é uma das coisas que ficou, tá vendo? Isso aqui não existia no projeto original, isso não é uma proteção, né? Era só a laje, então você realmente podia cair. Aqui tem uma passagem de carro, tem 3 metros de altura. Isso foi feito na época do governo Sarney e ficou. Mas aí o que aconteceu? Então, por conta disso, na chuva, a água era empurrada para dentro do Salão de Estado, e aí que causou esse problema todo. Aí nós fizemos uma soleira, conseguimos criar ali por baixo uma calha muito... Só essa estrutura aguenta um volume de água? Espero que sim. Eu nunca visitei o palácio depois de 20 anos. Seria interessante saber, né, o que aconteceu. Mas a teoria seria estaria funcionando. Aguentar, né? Aí, tá vendo? Aí era para entrar o coisa, e aí a gente foi na tupia, abriu uma por uma, e está lá o trabalho como ficou. O espelho d'água foi tirado, feita toda a impermeabilização, foram colocadas os canecos aí para iluminação, feita
a recuperação e aí o painel, acho que para frente não teve mais nada assim de a limpeza de toda a parte, né? Uma vista aí inédita da capela. Fantástico. No ano seguinte foi feita a restauração da capela. Nós fizemos só a parte externa, que é complicado, porque o Jorge, sabe o que o Jorge Veneziano fez? Na época, ele fez uma maquete em 1:1, porque a serralheria dele é onde está aquele Golden Tulip, que é uma coisa que era ali. Então, ele fez de tamanho natural para poder moldar todas as peças, porque ela tem curvatura assim e assim, né? Então, não é fácil. Tá vendo aqui? Sim. Ela não é uma parede reta, ela faz uma barriga que sobe até lá. Então, essas peças aqui de baixo são as piores. Ela tem essa curvatura e tem essa curvatura. Nossa. Então, Na hora do corte, do molde da peça... Aí no manual mesmo, você vai desgastando. Para poder fazer isso. Então, ele fazia na maquete dele lá, marcava para vir para a obra para ser colocado aqui. Maquete e você tamanho conversar normal. com um cara desse, cara, é muito bom. É muito bom. Aí toda a parte, é isso. Tudo que foi feito aí. Que legal, muito interessante. Muito interessante história, mesmo. hein? A gente passaria aqui bastante tempo contando essas histórias. É um assunto bom, né? Que legal. Gostoso. Que legal, Sérgio. Muito obrigado por ter Obrigado a vindo. vocês. Eu aprendi... Hoje, você é o segundo que a gente grava hoje. Eu falei, cara, hoje eu aprendi bastante coisa. Viu? Uma verdadeira A aula, né? curiosidade hoje foi bem legal. Satisfeito, né? Foi bem legal hoje. Pena que eu tomei cara, uma cerveja ontem e não vou tomar hoje, porque senão eu ia tomar uma hoje para comemorar o aprendizado. Tá certo. Muito obrigado. Foi muito bom. Eu acho que essa coisa eu acho que a arquitetura a gente não... Você tem que ir atrás do conhecimento, né? O conhecimento ele é passado sobre coisas que já aconteceram, experiências que você já viveu. Sim. Mas, então, a gente tem que ir atrás dessa pesquisa do que fazer, de coisas novas, de aceitar desafios. Né? Falar, não, dá para fazer, dá para fazer. Tem que estudar, né? Tem que ir atrás, mas é o que... E é o detalhe, é gostoso, né? É o detalhe puder que... passar, né, para a turma que está aí, porque é um campo muito bacana. É um campo... Não digo que é novo, mas é um campo ainda que tem... Inexplorado, assim, da forma que pode ser, né? Esse trabalho mesmo em São Paulo foi uma palestrante, em alguns encontros que eu dei palestra, ela estava junto e aí apareceu essa oportunidade. Falei, não, claro que a gente faz junto. Cara, se eu puder passar o meu conhecimento para alguém, não é... Está aí, à disposição. Muito bom. Sérgio, antes de terminarmos, quem está assistindo aí quiser restaurar a casa, quiser restaurar grandes centros, vai que a pessoa que está assistindo a gente é responsável, como que elas fazem para te encontrar, te contratar? Cara, tinha essa parte. Tinha essa parte não. No teu Instagram só tem uns desenhos lá bem legais. O Instagram, tem um desenho do Oscar que fez para sua filha com 12 anos lá, que eu vi. Falei, você tem aquilo lá emoldurado, né? Sua filha deve ter, né? É engraçado, porque nesse negócio de fazer esses encontros aí, dar palestra para arquitetos, aí eu fui chamado por uma amiga para fazer esse trabalho e aí fiz o primeiro, fiz o segundo, no terceiro aí já estava muito esse negócio do Instagram e tal. Aí eu tinha saído de férias com minha filha e minha esposa e a gente, um dia lá à toa, estava chovendo e eu falei, como é que é esse negócio? Aí ela criou lá um perfil. Perfil, um perfil. Aí eu, né, nesse primeiro encontro que eu tive para essa próximo encontro, aí essa arquiteta falou assim, e você tem Instagram?
Tenho, cara, eu tenho assim. Eu sou jovem! Olha, eu tenho essa cara de dinossauro. Mas não. Aí ela pegou e falou assim: mas pessoal, não é? Não. É privado. privado. Falei, pô, não é possível, cara, tem que criar outro. Não, tem que criar um da empresa. Falei, ai, caramba. Então tem lá, mas sabe assim, eu admiro, cara, as pessoas que postam e tal, mas, sabe, eu acho assim, para quê, né? Eu não vejo muito sentido. Para quê, não? Às vezes é coisa que eu vi, acho que pode interessar para alguém, mas assim, eu não tenho coragem de falar, pô, olha aqui o que eu fiz. Tá? Não é minha praia. Estilo, eu acho que é estilo. Não é minha praia, né? Acho que tem para tudo, né? Até eu limpei, né, tudo. Hoje antigamente tinha lá, que eu era arquiteto, mestrado e tal, não sei o quê. Hoje falo assim, arquiteto. Acho que a vida... Mas eu vi lá, pô, tem uns né? rabiscos legais lá. Tem uns desenhos. Aí isso vai valer uma grana. Eu já falo com todo mundo que está no meu redor, guarda esse rabisco. Um dia vai valer uma grana. Cara, mas aí, eu sou conhecido aí. Procura pro Sérgio Brasileiro. Que vai achar, né? Acha. Muito bom. Eu quero chegar nesse nível. Esse foi o melhor mexer. Como é que encontra? Procura Sérgio Brasileiro, tu vai me encontrar, pô. Eu quero chegar nesse nível. Eu tenho muito amigo, ninguém fala mal de mim. Não, pelo que eu saiba, né? Pronto. Então, pelo menos na frente, não. Que é uma grande vantagem. Cara, vocês são muito bom esse papo com você. Papo gostoso. Ô, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, pô. Obrigado. Episódio sensacional. Eu espero que quem esteja assistindo aí tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal, siga a gente em nossos canais sociais, @VérticeCast, @LiveEmCasa. E se você é de Brasília, @SóReparos. Muito obrigado, Lucas, por participar novamente aqui. Eu que agradeço. Tem sido um prazer gravar contigo, porque ultimamente a gente não tem gravado junto. Tem sido mais interessante os nossos episódios juntos de novo, né? Você forma uma dupla boa. Rapaz. Boa. O pessoal aí acha também. Legal. Bom, gente, demais, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se encontra no Vértice.